Bem, galera, hoje eu vou trazer um assunto aqui que, na minha concepção, vai se tornar um assunto muito recorrente. E como eu tenho vários amigos, vários colegas, várias pessoas que me seguem da militância, né, da esquerda em geral, independente da vertente, eu acho que já passou da hora da gente abrir os olhos para esses gamers, né, que gostam de jogar um videogame e falar de política, falar de economia, falar de direito, né? O que tem de gente falando de direito, né, sem nunca ter lido um parágrafo da Constituição Federal do nosso país, que é o mais básico do básico, não está escrito. Um cara que não tem ideia do que é um código de processo penal, um cara que não tem ideia de como funciona o ordenamento jurídico, dos princípios fundamentais não só do nosso país, mas princípios fundamentais universais, como presunção de inocência, indúbio pro réu, ônus da prova, enfim. Você ainda, quer dizer, você já tem esse problema com os ditos entendidos da direita, né? Como eu já disse, teve um camarada aí da direita, né, que por infelicidade perdeu os rins, que ele falou, né, a ausência de provas não quer dizer que a pessoa é inocente. Quer dizer, o princípio de inocência foi totalmente deturpado e jogado no lixo. Então você tem essa área de pessoas de mau caráter, né, como essa declaração, como a Janaína Pascal, como o Miguel Reale Júnior, o Hélio Bicudo, e daí por diante. São pessoas mau caráter, pessoas que, em nome da sua ideologia, suprimem ou mitigam totalmente o que eles conhecem de direito, né? A coisa mais grave para qualquer pessoa que estuda direito é colocar o inocente na cadeia. Tanto é que o caso dos irmãos Naves aqui de Araguari, próximo a Uberlândia, é um caso amplamente estudado em qualquer faculdade de direito do Brasil. É um caso emblemático onde dois irmãos foram postos na cadeia e eram inocentes. Então esse caso é estudado à exaustão para que isso não aconteça mais. Mas quando você fala de direita, né, que se diz defensora da liberdade, defensora do Estado democrático de direito, aí para eles isso aí não tem significado nenhum. E se é o Lula que coloque na cadeia, que apodreça e dane-se o Estado democrático de direito, dane-se a liberdade do indivíduo, dane-se toda a ideologia que eles têm de pró-liberdade, pró-individualismo, né? Bem, antes de começar o vídeo, eu vou ter que fechar a janela aqui, porque uns fila, né? Enfim, os caras resolveram conversar debaixo da minha árvore aqui, né? Na minha rua, pelo menos no meu quarteirão, a única árvore que tem é a minha, né? Os cabeçudos sai arrancando árvore e depois quer conversar debaixo da minha, né? Só um minutinho. Bem, desculpem, né? Problemas aí exteriores. Já fechei a janela, vamos lá. Então, voltando, né? A esquerda tem que se debruçar nesses canais de gamers, né? Por quê? Porque esses caras, eles falam majoritariamente para crianças e adolescentes, assim como Olavo de Carvalho e outros aí, né? Aliás, né? Toda direita, o discurso dela é voltada para o jovem, para a criança, para o adolescente. Você vê no próprio formato que a direita traz de vídeos, né? E o preferido deles que é o meme, né? Ou seja, como eles têm, existe essa noção de que o jovem quer rapidez, então eles fazem videozinho curto, faz sketch, faz memezinho para atingir esse povo, né? E a direita combate, e nós, a esquerda militante, combatemos muito essa direita, mas a gente não está olhando
uma direita que, na minha concepção, é muito mais perigosa do que um Olavo de Carvalho. É o ídolo. É o ídolo dessa criançada toda. Né? Que é o gamer, que a única coisa que ele faz na vida é jogar videogame e ficar pedindo dinheiro na internet, né? Como todo bom neoliberal, né? E é, e é intrigante isso, né? Todos esses caras revoltadinhos da direita são neoliberais que ficam pedindo dinheiro na internet. Gamers neoliberais que ficam pedindo dinheiro na internet. Isso é muito curioso. Né? E eu acho sim que a gente tem que se voltar para esse pessoal e vigiar, né? Vigiar e descer a lenha. Por quê? Porque quando é canal pequeno, né? Eu vou lá, xingo o cara, falo que ele é um retardado, etc. O cara responde, a gente discute, os inscritos vêm, porque é ao vivo, né? É pelo menos isso, né? Os pequenos, eu acho que por ingenuidade, sei lá pelo que, né? Enfim, cada vez mais a direita e cristãos aprendem que não é muito bom debater com a esquerda e com ateus, né? Porque é derrota mais do que prevista, né? Mas de vez em quando um desavisado aí aceita o embate só para passar vergonha, né? Bem, eu vou trazer alguns argumentos aqui, porque esse vídeo eu não tenho a pretensão de ser muito longo, que eu ouvi, né? Um eu ouvi ontem, outro eu ouvi hoje. E mas primeiro eu vou começar por um cara, né, de muito tempo atrás. Eu acompanhava esse cara há uns 3 anos atrás, porque ele tava fazendo gameplays de Pac-Man. E eu gosto muito desse jogo, mas ele é exclusivo da Nintendo. E obviamente eu não vou comprar um console da Nintendo. Não que não sejam excelentes consoles, mas eu não compro nada da Nintendo por causa dos controles, né? Esses controles aí são muito, não são funcionais e não atendem ao que eu penso de videogame, enfim. E tava vendo esse cara, a linguagem desse cara, quando você assiste quando você assiste BRKS Edu, por exemplo, você vê que os caras têm 35 anos, mas o jeito deles falar parece um adolescente de 12. É o negócio mais ridículo do mundo, sabe? O cara só falta imitar um bebezinho. É um negócio deprimente, né? Para justamente passar essa impressão de que as criancinhas estão junto com um cara que representa elas, né? Enfim, um negócio sem explicação. Então esse camarada, né? Não é o BRKS Edu, é outro que só fazia jogos de Nintendo, que falava igual criancinha. Um belo dia, do nada, né? Quer dizer, do nada não, foi a época lá que começou a história do golpe de 2014, enfim. Aquele ano conturbado lá, onde só se falava do golpe do PT, né? Um ano lamentável, enfim. Né? A direita é mestre em transformar a, a vida social no inferno, né? Então começou esse boato aí de golpe comunista em 2014, e esse cara, um belo dia, né? Era para ele fazer mais um vídeo do Pikmin. Ele simplesmente abriu um vlogger, nunca tinha visto a cara do cidadão. Ele colocou uma câmera, sentou no sofá dele, né? Uma câmera bem ampla. E falou: Olha, gente, hoje a gente não vai jogar, eu preciso conversar sobre política com vocês. Né? E foi conversar os males do marxismo, o porquê que as criancinhas não deveriam ser marxistas, não deveriam ser de esquerda, não deveriam votar no PT. E daí foi só ladeira abaixo. Quando saiu o jogo Assassin's Creed Syndicate, aí ele, em vez de jogar o jogo, ele
jogou o jogo descendo a lenha em Karl Marx. Obviamente, esse, com o perdão da palavra, que é retardado mental, nunca estudou nada de Karl Marx na vida, isso eu garanto para vocês. Assim como todos esses gamers aí, que obviamente é um padrão, esses caras nunca ter estudado nada de sociologia, nada de filosofia, nada de economia, nada de direito, nada de nada, mas eles se sentem no direito de falar o que eles pensam do cenário político, econômico e etc. do Brasil. Então ele fez um vídeo de 1 hora, né, explicando para as criancinhas o que é marxismo, o que é esquerda, né, e obviamente não, eu estou falando explicando entre aspas, né, mentindo para as criancinhas sobre o que é esquerda, etc, etc. E recentemente eu estava vendo um vídeo aí de outro retardado, né, que faz gameplayzinho e quer falar de política e economia sem nunca ter estudado nada, né? Eu não entendo isso, né? Até biólogos aí querem falar de economia, política, sociedade sem estudar, né? Eu não entendo qual que é a tara desses caras, né? Imagina eu vir fazer um vídeo aqui, é que eu sou relativamente bom em biologia, né? Mas imagine que eu tenho um conhecimento muito raso de biologia, muito raso mesmo, como um criacionista, e vem aqui fazer um vídeo falando de biologia, né? Eu tenho certeza que o Pirula vai ficar puto. Mas na hora que ele vai falar de humanas, né? Aí ele não pensa nisso. Aliás, no começo do vídeo ele fala, olha, eu sei que o pessoal das humanas vai ficar puto aí, mas é minha opinião, sei lá. Quer dizer, um negócio totalmente ridículo, fora de propósito, né? Por que que um biólogo está falando de sociedade? Por quê? Ah, mas um biólogo não pode falar de sociedade. Não pode. Vai estudar. Vai estudar. Quer falar de sociedade? Vai estudar. Quer falar de economia? Vai estudar. Quer falar de direito? Ficar falando que o Lula tem que ser preso mesmo e, né? Eu vi o Maestro Boggs, não no canal dele, mas num canal de esquerda que eu sigo que faz montagens com esse pessoal aí, falando que você acredita mesmo que o Lula é inocente, mesmo com esse tanto de prova contra ele? Quer dizer, um cara desse é um boçal, é um verme, é um cara que não tem ideia de onde ele tá, não tem ideia do que são princípios do processo penal, não tem ideia de como, né, de como deve proceder um julgamento, do que é prova, do que não é prova, do que são indícios fracos, enfim, né? E tá aí falando de direito, né? Um cara que só porque estudou sociologia não sei quantos anos, né? Que nem concluiu o curso, se acha no direito de falar sobre direito, sobre princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico, sem nem saber o que que é isso. Então essas pessoas se dão o direito de falar do que não sabe. E isso deve ser rechaçado. Essas pessoas devem ser colocadas no seu lugar. Ninguém tem direito de falar do que não estudou, não. Não existe esse negócio de é a minha opinião. Você vai dar sua opinião sobre algo técnico que é o ordenamento jurídico do nosso país? Você vai dar sua opinião sobre sociologia, sobre economia? A revelia do que as academias têm como conhecimento? Isso é coisa de maluco. E os gamers são, em suma, essa praga. Isso porque eu acompanho poucos gamers hoje em dia, né? Eu acompanho, dos que eu acompanho, só o Quietinho jogando eu posso dizer que não é um cara de direita. Eu só acompanho 5, desses 5 só o Quietinho jogando não é um retardado que fica falando besteira na live dele. O resto só sabe falar idiotice. Só sabe falar do que não leu, do que não estudou, do que não entende. E o último, e eu vou trazer alguns comentários aqui, que um eu vi hoje e outro eu ouvi um tempinho atrás, só para fechar o vídeo, né? Um desses playboyzinhos, né, que não por coincidência, né, um cara que não faz nada da vida, a não ser jogar videogame e pedir dinheiro na internet, né? Esse é um padrão interessante também, quando a gente fala do formador de opinião de direita, geralmente é um cara que não trabalha,
né? É um cara que não tem renda e fica pedindo dinheiro na internet. Depois esses caras vêm falar que a esquerda quer o comunismo para não trabalhar. Engraçado, né? Pega minha patota, minha turma, meus amigos, colegas de esquerda que participam aqui do meu canal, e vai ver quantos deles não trabalham. Vai ver quantos deles ficam na internet pedindo dinheiro. Agora faz isso com a direita e vai ver. Né? Então esse playboy é mais um desses caras que não fazem absolutamente nada o dia inteiro, só sabe jogar videogame e pedir dinheiro. Tem problema em você jogar videogame e pedir dinheiro? Claro que não, cada um faz o que quiser. Agora, ficar jogando videogame o dia inteiro, pedindo dinheiro e querendo dar palpite no nosso país, falar de trabalhador, falar de brasileiro, aí não, né, amigo? Quer ser um analista do cenário político e econômico, ou seja lá o que for, vai estudar, cara. O cara fica jogando o Halo o dia inteiro e quer falar de política e economia? O que é isso? Então, o comentário desse cara foi brasileiro sendo brasileiro, né? Que ele tava falando de sonista desonesto e não sei o quê. Falou, é brasileiro sendo brasileiro. Né? Outra característica que eu tô percebendo muito nesse pessoal da direita é que eles não se acham brasileiros, né? Eles já não se achavam pobres, né? De alguma forma, esse pessoal não se acha pobre. Assim como o Maestro Boggs, que fica pedindo dinheiro para montar um PC. Ele não se acha pobre. É estranho essas concepções, né? Então a direita, em geral, já não se achava pobre. Agora já não se acha brasileira. Ah, esses brasileiros. Ah, brasileiro é lixo. Ah, brasileiro não sei o quê. Né, o Dallagnol, né, o herói desses débeis mentais, o Dallagnol, ele fez um discurso falando que, enaltecendo a raça norte-americana e falando que brasileiro é um lixo. É o herói da direita, o Dallagnol. Um cara que enaltece os norte-americanos e fala que brasileiro é lixo. Ou seja, o cara não se acha um brasileiro, ele se acha um norte-americano. Né? Ah, eu vou embora para os Estados Unidos que eu não aguento mais esse lixo. Esse povo brasileiro é um lixo. Né? E esse é o mesmo cara que vai ser barrado lá no aeroporto e não vai poder entrar. Mas ele se acha o não brasileiro, ele se acha um cidadão norte-americano. Né? Essa síndrome de vira-lata. Ele acha que país bom é Estados Unidos da América, ele acha que povo bom é Estados Unidos da América. Esse cara nunca estudou nada, não tem ideia do que é Estados Unidos da América. Ele não sabe que lá 47 milhões de pessoas passam fome, né? Ele não sabe que esse país é um país terrorista, é um país que não respeita a soberania, não respeita a liberdade de outros povos, não respeita nada. É uma nação que, para jogar uma bomba em cima de crianças, mulheres e idosos, ele não pensa duas vezes. Desde o Vietnã, usando napalm, né? Tem a foto da menininha vietnamita magrinha, pelada, correndo do... não sei se era de napalm ou se era de gás sarin. E essa foto ganhou o Pulitzer, né? Eu não sei falar essa palavra, Pulitzer, sei lá. Enfim, o prêmio de fotografia, né? Um país que bombardeia civis, crianças, enfim, né? Tem uma prisão de Guantánamo para torturar quem eles bem entenderem, né? E na concepção desses imbecis, desses debilóides que só sabem jogar videogame o dia inteiro e ficar pedindo dinheiro, esse é o exemplo de país. Esse é o exemplo de país, esse é o país que ele idolatra, né? O, o Bolsonaro bateu continência, né, para a bandeira norte-americana. Então essa é a direita que a gente tem. Uma cambada de débeis mentais que acham que são norte-americanos, que acham que os Estados Unidos da América é a oitava maravilha do mundo e que acham que o Brasil é um lixo. Em todos os aspectos, o Brasil é superior. Em todos. Um país pacífico, um país acolhedor, um país que, pelo menos na sua Constituição,
tenta trazer a igualdade, mas não, o país bom é o país xenófobo dos Estados Unidos da América, que quer obrigar o México a construir um muro para impedir que os mexicanos pulem para os Estados Unidos da América, com 47 milhões de pessoas passando fome, um país que não respeita soberania, não respeita nação alguma, invade quando quer para roubar, né? Ou seja, eles respeitam ladrões. E quando vai falar de pirataria, né, quer pagar de moralista. Ah, se você ver uma Ferrari na rua com a chave na ignição, você vai entrar e roubar a Ferrari? Então por que que você baixa pirata? E quando você vai ver o histórico desse cabaço, esse cara ele trabalhava numa loja de videogames destravando videogame para vender. Não, mas ali era meu emprego. Eu destravava videogame para vender, mas era meu emprego. Mas quer dizer, é o que eu sempre falo, a moral desse pessoal é uma moral complacente, é uma moral frouxa, é uma moral para os outros, né? Fica falando de piratariazinha para cima e para baixo, que quem pirateia é ladrão. Mas será que tudo que esse cara tem no computador dele é original? Todas as músicas que ele ouve? Todos os programas que ele usa? Será que é? E se for original, de onde que está vindo o dinheiro para pagar isso? Das esmolas dos inscritos, né? É fácil falar que o brasileiro deve pagar R$ 200 num jogo quando você fica pedindo esmola para comprar esse mesmo jogo e trabalhar o mês inteiro carregando saca de café, capinando ou fazendo qualquer coisa, atendendo um balcão de loja ou atendendo um balcão de supermercado, para no final do mês pegar um salário mínimo e pegar um terço desse salário e comprar um jogo, você não quer. Isso você não quer. Você quer esmola para depois ficar descendo o pau em pirataria. Tem que piratear sim. Cultura, cultura não deve ser negada acesso. Como bem disse o Paulo Coelho, né? Isso, só fazendo um parênteses aqui, que estava pensando nisso esses dias, né? Perguntaram para o Paulo Coelho o que, que ele acha da pirataria. Paulo Coelho falou: é melhor que a pessoa leia, é melhor que a pessoa baixe o livro pirata e leia do que não lê. É para isso que eu escrevi o livro, para as pessoas lerem, né? E você tem essa deturpação da arte, né? Eu estou tentando escrever um livro, está sendo muito difícil esse aprendizado. Mas se eu conseguir escrever esse livro, o foco não vai ser venda. O foco é que as pessoas gostem e leiam. Eu prefiro que 1 milhão de pessoas leiam o livro totalmente gratuito, baixado pirata da internet, do que 100 comprarem um livro. Isso é o artista. É um cara que está preocupado se a sua arte tem valor para as pessoas. Então, se fosse para eu escolher, né, se estivesse na minha mão, você prefere 1 milhão de pessoas lendo seu livro você não ganhando nada ou 100 ou 1.000 lendo seu livro e você ganhando R$ 100.000? Eu prefiro 1 milhão, porque isso é o artista. E a cultura não deve ter um freio mediante a capital, mediante renda. Então, esse moralismo, principalmente de cara que não trabalha, que não paga uma conta, que mora com o papaizinho, com a mamãezinha, né, que não paga uma conta de energia elétrica, uma conta de água, nem sequer a internet paga, né? Não compra um pacote de arroz em casa e fica querendo dar lição de moral. Ó, você tem que comprar o original. Não tem que comprar o original nada. Primeiro que o conceito de pirataria desses caras está deturpado. Nem isso eles sabem. Nem o conceito de pirataria eles conhecem. O ato de pirataria é você vender algo que não é seu. Você baixar da internet não é pirataria. Já começa por aí. Mas mesmo que fosse, se você não tem dinheiro para assistir um filme, para ouvir uma música, para ler um bom livro, para jogar um jogo, ou seja, para se embrenhar em qualquer cultura que você ache relevante ou que você goste, pirateie, pirateie. Como bem disse o Paulo Coelho, pirateie. Parabéns para o Paulo Coelho. O artista que faz a sua obra pensando em lucro, esse cara já está errado do começo. Um cara desse tem que se ferrar.
O cara que escreve um livro, pensando, o que eu vou escrever nesse livro para agradar o nicho aqui e eu lucrar mais. Esse cara é um pária, né? É um cara desprezível. Então, você tem direito a acessar cultura, sim. E se você não tem direito, pirateie e pirateie muito. Ah, o filme dos Vingadores poderia ter ganho 2 bilhões e ganhou só um. Ah, faça-me o favor, cara. Então, o cara que fica falando de pirataria, mas trabalhar que é bom nada, né? Ver o valor do dinheiro, ele não sabe até hoje. Trabalhar o mês inteiro se ferrando para ganhar um salário mínimo. Aí eu queria ver ele ter tudo original. Primeiro que eu duvido que esse cara, toda música que ele ouve, ele comprou, todo filme que ele assiste, ele comprou, todo seriado que ele vê, ele comprou. Mentira. Mas tá aí pagando de defensor dos produtos dos outros, né? Você lançou algum jogo? Lançou algum livro, algum filme, algum seriado? Então por que que você tá defendendo o produto dos outros, cara? Você tá defendendo porque você é um paga-pau de empresa. É um alienado como esses outros débeis mentais da direita que se acham empresários e acham que faz parte da elite, né? São esquizofrênicos. Vocês acham que fazem parte da elite, acham que não são pobres e acham que não são brasileiros. Vocês precisam de um psiquiatra, urgentemente. Deixa eu beber uma água aqui. Aí ele fala, né? Por isso que o Brasil tá uma merda. Vou embora para os Estados Unidos da América. Quer dizer, o Brasil tá uma merda e você tá fazendo o que mesmo para melhorar ele? Jogando videogame o dia inteiro, pedindo esmola e enchendo o saco, é isso? Essa é a sua contribuição pro Brasil que tá uma merda? Quando você ouve um boçal de direito falando que o Brasil tá uma merda, o que que você pensa? Nossa, coitado desse cara, né? Provavelmente ele acorda todo dia às 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, estuda à noite, vai dormir 1 hora da manhã e dorme só 4 horas por dia. É, realmente a vida do cara tá uma merda mesmo, enfim. Mas não é isso. Esse cara que tá falando que a vida, que o Brasil é uma merda, é o cara que não paga uma conta de energia elétrica em casa. É o cara sustentado pelo papaizinho, que o papai coloca gasolina no carro. Vive com a mamãe, chumpinhando o dia inteiro, pedindo esmola na internet, pra montar PC, pra não sei o quê. E fica falando que o Brasil é uma merda, vou pros Estados Unidos da América, né? Brasileiro sendo brasileiro, como se ele não fosse. Ou seja, são esquizofrênicos, são pessoas com problema de identidade. Pessoas que se acham superiores às outras, né? Pessoas que chamam o Brasil de merda, mas você vai ver o que, que efetivamente esse pessoal faz pelo Brasil e você não acha, né? Não fazem absolutamente nada para melhorar o Brasil. Foi o que eu falei na live de um camarada lá que estava descendo a lei no Brasil, falando que era uma merda e que ia para os Estados Unidos da América. Falei, cara, vai, some. Quem dera, né? Quem dera todos os retardados que acham que o Brasil é uma merda fossem para os Estados Unidos da América. Quem dera. Toda essa direita que se acha superior sumisse do Brasil. Nossa, ia ser a melhor coisa do mundo. Mas eles não somem, sabe por quê? Porque esse retardado aqui que é patrocinado pelo papaizinho não tem dinheiro para ir, né? Ele quer pagar de sou elite, não sou pobre, não sou brasileiro, mas ele não tem dinheiro para ir para os Estados Unidos da América. Assim como a maioria deles, então eles ficam aí com essa papagaiada, né? Esses dias eu tava vendo o hangout dele, ele se convidando para ir para casa de um cara que morava nos Estados Unidos da América.
Por quê? Porque um cara desse, ele não tem a capacidade de botar a cara no mundo, né? Ele gosta de falar de meritocracia, gosta de falar que todo mundo é um lixo, ninguém quer trabalhar, não sei o quê, mas ele pegar uma malinha e se predispor a chegar nos Estados Unidos da América, custe o que custar e sumir, isso ele não faz. Quer ficar no conforto da casa da mamãezinha, né? Recebendo bauruzinho, recebendo um todinho. Mas fique falando que o Brasil é uma merda e vai para os Estados Unidos da América, mas nunca vai, porque não tem dinheiro. São os fracassados que ficam pedindo esmola na internet. É isso que vocês são. Vocês não são individualistas? Tá pedindo esmola por quê? E eu queria saber por que que um cara de direita dá esmola. Você não é individualista, filho de uma égua? Você não é o cara que defende que todo mundo tem que trabalhar e merecer ganhar o seu dinheiro, Bolsa Família, Bolsa Esmola, não sei o quê? Por que que você tá dando dinheiro para um neoliberal que tá pedindo? Por que que você não manda ele trabalhar? Conseguir o PC dele com o próprio esforço? Quer dizer, vocês são uma piada, né? São pessoas que não têm rigidez ideológica alguma, não tem coerência alguma a ideologia de vocês. É isso que vocês são. Ah, eu sou individualista, Bolsa Família é roubo, não sei o quê. Brasil lixo, mas dou dinheiro aqui que eu tô sem dinheiro para comprar um PC porque minha mãe não quis me dar o dinheiro. Só pode ser sacanagem essa direita, cara. Só pode ser. Não, eu não acredito que, né? Isso deve ser uma pegadinha, sei lá, um show de Truman. Que não é possível, cara. Não é possível. Então esse pessoal fica falando que o Brasil é uma merda, que brasileiro é isso, que brasileiro é aquilo. Mas efetivamente o que que eles fazem para melhorar o Brasil? Nem o mínimo que eles deveriam fazer, que é trabalhar para gerar riqueza, eles fazem. Nem isso. Que é o básico do básico do básico do básico do básico do básico para você desenvolver seu país. Trabalhar para gerar riqueza. E empreender, e aí esquece. Né? Porque na hora de fazer videozinho falando, empreendedorismo, porque economize, fique sem almoçar durante um ano e você vai empreender, não sei o que, todo mundo fala. Mas cadê as empresas desses caras aí? Cadê a empresa do Mágico, do Maestro Boggs, do Quinta Kagiri? Cadê? Falar empreendedorismo é fácil, né? Agora ir lá e abrir, não abre não. Vocês são uma piada. É isso que vocês são. E por fim, agora, um argumento que eu ouvi, esse é há uns 4 meses atrás, que é sobre inclusão digital, né? Que o camarada falando, jogar MMORPG online tá muito complicado por causa dessa inclusão digital. Esses pobres sem educação e estudo estão contaminando os jogos eletrônicos, né? E, primeiro, né? Essa, isso aqui claramente é uma discriminação contra pobre, né? Essa noção que as pessoas têm de que todo pobre é mal educado e sem estudo, e todo rico é bem educado e com estudo, é só você pegar esse canal que eu tô falando aqui, desses gamers, que é tudo classe média alta. Quer dizer, o pai deles são, né? Porque eles não trabalham, né? Pega o Maestro Boggs, o Bruno Ventura, enfim, toda essa patota da groselha gosta de falar de meritocracia e vai ver ali quem trabalha realmente, né? E quem é bem educado e quem conhece dos assuntos que eles tratam, né? Então você já tem um preconceito contra o pobre aqui, falando que ele é mal educado sem estudo, e que as faltas de educação que existem nos jogos online são por causa desse pessoal. Engraçado, eu já falei isso em vídeo e vou falar de novo. Eu jogo Dota 2 há 4 anos. 4 anos. 99% dos xingamentos em partidas online, quando começa a briga, presta atenção nisso, 99% dos xingamentos, tanto nacionais como estrangeiros.
É macaco, preto, favelado e pobre. O problema é o pobre nas redes sociais? Desculpem, nos jogos eletrônicos? O pobre tá xingando o outro de pobre, macaco, preto, favelado? 99%. E isso não é só xingamento no Brasil, não. Quando o cara fala espanhol, quando ele é do Peru, do Chile, da Argentina, não sei lá onde for, ele xinga essas mesmas coisas aqui. Obviamente na língua dele. Então esse pessoal é esquizofrênico, né? Eles têm algum distúrbio mental grave. O cara achar que quem xinga os outros de pobre, de macaco, de preto e favelado é o pobre sem educação e sem estudo que entrou na era digital por uma inclusão digital do PT, esse cara é um alienado total. É um alienado total. Então, a esquerda, a centro-esquerda, os militantes devem ficar de olho nesse pessoal, nesses ditos gamers. São pessoas que nunca estudaram nada, são pessoas que moram com o papai e com a mamãe, são pessoas que ficam falando besteira o dia inteiro de política e economia sem saber nada, né? Pessoas que lutam contra a pirataria, pessoas que pedem esmola porque não trabalham, etc, etc, etc. E o curioso, né? E o curioso é que se você vai lá comentar, eles bloqueiam seu comentário. Isso é interessante, né? Porque a direita sempre se ortogou, quer dizer, a direita neoliberal, né? Sempre deu a si própria a bandeira da liberdade. Mas quando você comenta, ela vai lá e bloqueia. Ah, eu defendo a liberdade, mas aqui é o meu canal. Você não vai falar aqui não. Ah, eu defendo a liberdade, mas o Lula está sendo preso sem provas. Eu não vou defendê-lo e pior, vou dizer que existem inúmeras provas, né, Maestro Boggs? Você leu o documento de condenação lá de 214 páginas? Não, né? Você sabe quem é indúbio pro réu? Presunção de inocência, ônus da prova? Você já leu a Constituição Federal alguma vez? Ou você é como aquele cara lá que, né, colocou no título, o crime é ocultação, ocultação. O crime é ocultação, então não tem como provar. Ah, que beleza, aí não tem como provar. Se não tem como provar, não é crime. Como é que você fala que um cara cometeu um crime sem poder provar? Ah, mas ocultação é muito difícil provar. Mas tem que provar, caramba. Senão vai virar febre mundial isso aí. Qualquer pessoa que você queira colocar na cadeia, um juiz queira colocar na cadeia, é só acusá-lo de ocultação de patrimônio. Não precisa provar, porque não tem como provar. Quer dizer, vocês são insanos e analfabetos funcionais, né? Então, é como eu falo, né? A melhor coisa que a gente faz é deixar a direita falar à vontade. E você vê realmente o que é essa ideologia, o que é esse lixo chamado direita do Brasil, né? São pessoas que falam uma coisa e fazem outra, são pessoas que se dizem paladinas da justiça, da moral, da ética, defensoras do Estado democrático de direito, abominam ditadura, mas quando você está no lawfare, quando você está numa ditadura de toga, eles não falam nada, fingem que não é com eles, né? E eles estão nesse fingimento aí, mas não vai durar muito tempo, não. Porque logo as academias vão trazer esse período retratado nos livros de história. Aí, como bons seguidores de Olavo de Carvalho, né? Tô falando do maestro mesmo e de todos da groselha e de todo neoliberal. São tudo farinha no mesmo saco do Olavo de Carvalho. Negacionistas de academia. Como bom Olavete que eles são, eles vão falar que o livro é do MEC, que o livro é esquerdista e não sei o quê. É o nível que a gente tem de direito no Brasil.
Então é isso, galera. Fica de olho aí nesses ditos gamers, pessoas que fazem vídeo para criança e adolescente, falando um monte de impropérios, sem estudar absolutamente nada e bloqueando quem fala contra. Esse povo é muito perigoso, são eles que estão formando as crianças e adolescentes do nosso país, né? Enfim. Então é isso, abração a todos e até a próxima. Falou.